Boa noite, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam acomodados e temos mais um programa hoje, programa sobre tudo. E vai começar. E antes de começar, queremos fazer uma homenagem em memória de algumas mulheres, mulheres negras que fizeram histórias, mulheres que trouxeram um pouco mais do que a gente merecia. Espero que elas estejam em paz e descansando. Espera um pouquinho, vamos fazer esse silêncio. Meninas. E voltamos. Hoje o tema do nosso programa, acredito que todo mundo já sabe, mas não custa a gente reforçar. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos e tóxicos, Lei Maria da Penha. Vamos falar sobre as várias Marias da Penha, Maia Fernandes, que temos por aí, onde muitas mulheres não reconhecem a agressão, né? Não reconhecem que estão sendo agredidas, e quando reconhecem essa agressão, ela é silenciada, e quando denunciada, muitas vezes é minimizada. E aí hoje nós somos mulheres negras, porque somos 54% de mulheres que fazemos parte dessa agressão. E lembrando que a Lei Maria da Penha não é só agressão física. Ela é moral, ela é psicológica, é patrimonial. Então, é sexual também. Então, vamos abrir o leque, vamos conversar. Espero que você seja sentada e aproveite o nosso programa. E adivinha quem está comigo? Evelyn Daisy, aqui do meu lado. Dona Sônia, aqui do meu lado também. Rosina, com Z, gente, não é com S. E a Rosana. Elas vão se apresentar, falar um pouquinho e a gente vai bater um papo, tá bom? Evelyn, se apresenta. Olá, eu sou a Evelyn Daisy. Eu sou empreendedora no ramo de loja colaborativa, sou cantora e também modelo plus size. E estou aqui para conversar hoje e fazer essa troca com as manas aqui. Dona Sônia. Sou Sônia Maria, sou sócia fundadora do Movimento de Mulheres Negras em Santo André, Negracim. Estou na assessoria do deputado Vicentinho. Rosina. Boa noite, sou Rosina Conceição, da UNEGRO, União de Negros e Negras pela Igualdade, também da direção da UBM, União Brasileira de Mulheres, e faço parte da assessoria da deputada estadual Leci Brandão. Rosana. Sou Rosana, sou secretária de combate ao racismo da CUT de São Paulo, sindicalista, meu sindicato é da educação, que é a FUSA, que é das pessoas que trabalham na escola, não são os professores, aqueles que abrem e fecham o portão, cuidam da secretaria, essa é a minha parte de trabalho. E assim como Maria da Penha, ela se casou e ela não adivinhava que seu agressor seria o seu marido, né? O qual ela sofreu muito durante anos, onde ela levou um tiro e a desculpa foi que foi um assalto, depois tentou eletrocutar ela e aí foi durante anos sofrendo. E assim como ela, muitas mulheres sofrem, e eu acredito que é um sofrimento tão doloroso quanto. No meio do caminho, todo esse processo, eu conversei com muitas mulheres, e algumas diziam, ela apanha porque ela gosta. Sempre tem aquele comentário, aquele julgamento, mas esquece que nós, mulheres, ficamos presas no nosso psicológico também. E aí a gente vai tratar um pouquinho hoje sobre isso. E aí eu queria começar perguntando para todas, uma única pergunta, como vocês lidam ou como vocês entendem sobre a Lei Maria da Penha? Quem fala primeiro? Fiquem à vontade, meninos. Deixa eu falar você. Bom, eu acho não, certeza. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela, sem sombra de dúvida, foi uma das maiores conquistas que o movimento de mulheres teve nos últimos tempos, né? Até para a conquista dessa lei foram várias lutas, né, das mulheres, inclusive nós, mulheres negras. Avançamos bastante, mas eu acho que a dificuldade que a gente ainda sofre é a não aplicabilidade ainda totalmente da lei no seu cotidiano, né?
Infelizmente, a gente tem uma lei que é muito importante para nós, e principalmente para as mulheres vítimas de violência, mas que ainda não tem a sua aplicabilidade. Então, acho que nós precisamos ainda dialogar mais com os outros órgãos, somente Justiça, outros organismos, para que essas mulheres, quando procurem ajuda, somente nas delegacias, na área de saúde, aqueles setores entendam que tem que essa mulher ser ouvida, né? Ela está sofrendo um processo de violência e que, portanto, ela não pode sofrer uma outra violência. Hoje, o que infelizmente acontece muitas vezes é que essa mulher vítima de violência, quando ela pede um apoio, quando ela vai atrás de um socorro, muitas vezes as delegacias elas não estão preparadas para atender essas mulheres vítimas de violência. Mesmo a gente tendo o avanço das DDMs, que é as delegacias de mulheres, muitas vezes a gente ainda não tem esse preparo totalmente. E uma questão que acho que é muito cara ainda para nós, e que nós vamos discutir, é que as nossas delegacias, elas não funcionam 24 horas. E também não funcionam nos finais de semana, onde, infelizmente, a maioria das mulheres vítimas de violência é o momento que ela sofre, tem maior índice de violência. Isso é à noite e finais de semana, em decorrência de muitos fatores que nós sabemos. Então, isso é uma luta que nós temos que travar ainda junto ao Movimento de Mulheres e o Movimento de Mulheres Negras, para que a gente tenha as delegacias abertas o tempo todo, né, para atender essas mulheres. É lógico que nós não gostaríamos de ter ocorrência de mulheres vítimas de violência, mas enquanto a gente tiver, que esses órgãos estejam acessíveis para essas mulheres. E uma outra questão é que assim, nós não temos, muitas vezes, nos bairros mais empobrecidos, nas periferias das nossas cidades, aqui nós estamos falando do Estado, delegacias, muitas vezes, próximas, para atender essa mulher. Às vezes nós temos uma cidade que a mulher precisa recorrer a outra cidade para poder ser auxiliada. Então, são questões que nós precisamos tratar. Então, a Lei Maria da Penha é um grande avanço, nós não podemos desconsiderar. Muitas vezes as pessoas querem dizer que a lei é inconstitucional, porque atende só um gênero, que é as mulheres, mas é uma conquista nossa, uma das maiores que nós tivemos nos últimos tempos. Eu acho que muitas coisas nós temos que avançar. Poder judiciário, que aqui a gente tem que ver, né, ainda é um poder judiciário que é comandado por homens brancos e numa condição econômica e social ainda distante da realidade do que nós vivemos. E eu acho que nós também temos que ter esse poder judiciário que olhe para essas mulheres que são vítimas de violência, que muitas vezes esses processos são muito lentos para que o agressor seja realmente culpado, né, penalizado, que foi o caso da própria Maria da Penha. Ela teve que ir para um organismo internacional para provar que, de fato, o que ela sofreu foi uma violência, né, e que quase lhe causou a morte. Então, assim, a Lei Maria da Penha para nós é isso, mas nós temos que ter, de fato, a aplicabilidade dela. Isso quer dizer, nós temos que ter com que isso chegue em acesso para as mulheres, principalmente para as mulheres que nós somos privilegiadas, para as mulheres que não têm tantas condições de ter informação como nós temos. Então, nós temos que debater mais, falar mais, principalmente com as nossas mulheres que estão em uma condição muito diferente da nossa e que a gente precisa dar a ela a informação e a condição de, quando vítima de violência, ela poder saber aonde recorrer. E dizer que o 180 está aí, todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, que recorra também a 180, que é um canal de comunicação muito importante que nós temos nacionalmente no país. Rosana, aproveitando um pouquinho o que a Rosina falou, ela tocou na questão de condições sociais, né? Até da parte, a gente for falar um pouquinho de como essa informação chega e como a gente pode absorver essa informação e fazer o uso dessa informação. Você acredita que a agressão contra a mulher está ligada só ao gênero ou tem a condição social também influenciando tudo isso? É questão de gênero, mas a gente, principalmente condição social, a gente não vai dizer que as mulheres
que tem uma condição social melhor, não é, ela é agredida sim, mas as mulheres da periferia, elas têm menos acesso a condições de poder denunciar, de poder falar, do que qualquer uma mulher que tem outro padrão de vida. Então, assim, a condição social ela é relevante. E uma das coisas, como ela disse, a questão do judiciário, como que a periferia lida, que essa polícia que vai até lá e bate nos filhos dele, mata seu marido, vai lá também defendê-la. Então, a gente também tem todo esse processo dentro dessa questão da violência da periferia. Porque como você vai confiar nessa polícia? Se levar, ele me bate, mas meu marido é pai dos meus filhos. E como é que a polícia leva, e será que vai levá-la até essa delegacia? Você entrou numa outra questão também, né? Gente, olha, você não tem noção. Eu acho que eu li tanto, assisti tanto vídeo, eu tentei ao máximo me inteirar sobre o assunto, que até eu e o Fábio ficamos conversando, né? Noite adentro sobre o assunto e tudo mais. E tem um ponto que me levantou muito interesse, foi sobre a questão da mulher que às vezes ela quer deixar de ser agredida, não fisicamente só, das várias formas que existe a violência, mas ela não quer terminar o relacionamento. Sim. Né? Onde você acabou de... né? Então, assim, eu quero continuar com ele, só quero que ele me respeite, né? Não quero que ele continue me agredindo da forma como tudo é feito. Só que nem sempre é possível. No final acaba, às vezes, né? O feminicídio acaba acontecendo de qualquer maneira. Como é que você vê isso, Sônia? Então, é um desafio, né? É um desafio em função de que você convive com o companheiro e com uma expectativa de que a sua vida vai mudar. Até porque você, enquanto mulher negra, tem vários objetivos, inclusive o objetivo dele estar em pé. Nós temos que, para avaliar essa lei, nós precisamos de avaliar a nossa vida e a vida das nossas antepassadas, né? Porque se nós pensarmos na história, foram sempre as mulheres negras que construíram, inclusive, a liberdade desses homens negros. Então, nossos ancestrais, em função de que discutir, inclusive a questão feminina, é diferente tanto de classe como de raça. Então, não dá para discutir a Lei Maria da Penha a partir do lugar, inclusive, de onde Maria da Penha estava. Se eu for falar a partir do meu lugar, eu terei muita dificuldade em entregar o meu companheiro para o judiciário, para a polícia, porque nós vivemos o maior número de homicídios e porque o Estado não nos assume. Então, a história nossa nos leva, inclusive, a omitir a violência. Nós somos violentadas 2 vezes, ou 3 vezes, ou mais vezes, né? Em função de que não temos acesso, em função de que nós queremos cuidar dos nossos, em função de saber que nós chegamos lá e também não somos respeitadas. Então, a construção da Lei Maria da Penha é importante. Não digo que não seja, mas nós, mulheres negras, temos que discutir e conversar numa outra expectativa, de outro lugar. Uma outra esfera, vamos colocar assim. E agora vamos para a Evelyn. Eu acho que eu comecei foi indo para lá e vim para cá. E aí, aproveitando que a Sônia falou sobre ser calada, né? Como eu comecei o programa, eu falei que muitas vezes não reconhecemos que sofremos essa agressão. Quando reconhecemos, ela é silenciada. E quando ela é gritada, é minimizada. Então, Evelyn, conta para nós o que fez você fazer a matéria e fala um pouquinho da sua relação abusiva. Olha, assim, eu penso assim da seguinte forma. Eu fui convidada para fazer a matéria, né? E até lembrei do que eu já estava praticamente esquecido, porque já fazem 10 anos. Mas, assim, eu concordo com tudo. Nós temos todas as dificuldades de ir até uma delegacia. Eu não precisei, mas eu já levei amigas. E é muito difícil. E as manas da periferia é mais difícil ainda, porque eu até sei já onde que é a delegacia e é longe. Lá perto não tem delegacia da mulher, né? Então, você tem que pegar a condução, depois pegar outra condução e andar, né? Tem essa dificuldade. Tem a dificuldade da gente ser invisibilizado. Tem a dificuldade de a gente falar com
os Nome, profissionais que são os profissionais que agridem os nossos irmãos, nossos primos, nossos pais. Lá dentro da periferia, a gente vai falar com a mesma pessoa, que não está nem aí se a gente é agredida também, porque é isso que eles fazem com os nossos, né? E eu penso que, vendo tudo isso, a gente tem que se preocupar com o nosso individual, se preocupar com a gente. Porque a mulher preta, a gente é construída de uma forma com que a gente seja mãe e abrace tudo, inclusive os nossos homens. E não que a gente deva abandoná-los de maneira nenhuma. Mas eu acho sim que a gente tem que pensar mais na gente como um ser individual que está sendo prejudicado. Porque também não adianta a gente querer ajudar e esquecer da gente. Então, no momento que eu vi que eu precisava olhar para mim e que eu precisava me ajudar, foi esse momento que eu saí de vez. Eu falei, não quero mais, e acabou. Você não quer? Beleza. Eu vou torcer por você, eu vou te indicar uma terapia e eu vou ficar na energia positiva para você. Mas eu não vou mais, eu vou pensar em mim, eu vou pensar no meu individual. E aí foi só voei. E aí, depois que eu voei, eu encontrei uma pessoa que queria voar junto. Foi isso. E aí, falando um pouquinho de voar, né? Você falou, eu decidi que eu queria cuidar de mim e me libertei, né? Essa liberdade é uma liberdade real, porque muitos vídeos que eu assisti, muitas mulheres não sabiam nem o que era uma agressão. Não sabiam que estava num relacionamento abusivo. Imagina, ele sente ciúmes ou ele me trata assim porque ele gosta de mim. Ela não consegue ver que ela está sendo privada. Ela não consegue ver... Até hoje aquilo começou a virar tóxico, na verdade. E aí, quando ela vê uma relação... Teve um caso, num vídeo, que ela relata que quando ela foi para a faculdade e ela conseguiu ver relações diferentes do que ela vivia, ela falou, opa, tem alguma coisa errada. Porque até então, para ela era normal. Ela só conseguiu ver que ela estava numa relação conturbada quando ela viu outras relações. E ela falou, opa, tem alguma coisa errada. E foi onde ela tentou sair da relação... E ele não aceitou. Olha, eu observo que a dependência emocional prende as mulheres nesses tipos de relacionamento até antes do que a dependência financeira. Porque eu já levei amigas no CTCM Mulheres que eram totalmente independentes, não só eram independentes como criavam a família e o companheiro, e mesmo assim, essa dependência emocional deixavam elas presas nesse tipo de relacionamento. Mas é um pouco porque o CTCM Mulher dá o suporte para a mulher sair daquele relacionamento e ampara ela e a família. Então, assim, de certa forma, não teria desculpa. Mas tem, porque a gente tem essa construção de querer estar com a família, de querer ser uma boa mãe, uma boa ser esposa. uma boa mãe, né? E aí, falando assim de uma forma mais profunda, de ter uma pessoa, porque a gente sabe qual a dificuldade da mulher negra ser inserida em relacionamentos amorosos, né? Então, tem toda essa dependência emocional, psicológica mesmo. Fala, Rosana. Não, eu acho que assim, e é cultural isso. A gente nasce falando assim, quando casar, sara. Quando você casa, mas quando você casar, vai sarar. O que é casar? O que é sarar, né? Então, você tem cultural, você não casou ainda? Que idade que você tá, né? Vai ser solteira ainda? Vai ser solteira ainda, Vai ser um você não tem pintor, filho. né? E assim, aí quando você casa, não, você não vai separar, você tem que aguentar, sua avó aguentou, não sei quem aguentou. Então, a gente tem essa questão essa herança. Então, assim, para a gente estar hoje, a gente passa para o século XXI com ações do século passado, né? E a gente também não tem uma política de inclusão, você não tem uma educação na escola. A escola também não agrega, a escola também ela segrega, né? E aí hoje a gente teve um embate muito grande na questão da formação, da questão de gênero na escola, né? Porque aí teve a questão de religiosa, não vamos discutir gênero na escola, porque gênero vai ter homem de banheiro de mulher, e não é isso, é a questão de discutir o que é homem, mulher, a relação de afetividade, respeito. E a gente não consegue, a gente tem as criancinhas querendo já, namoradinho, com 5, com 3, 4, namoradinho dela. Então a gente tem muita questão de namorar, de casar, e não de... o respeito você não cultua, né? E se construir como pessoa, né? Se construir como pessoa.
E como a acontece individualidade, construção, né? da mulher negra? Como acontece? Porque muitas mulheres ainda não sabem nem que são negras, né? Ainda mais se ver dentro. Nós fomos num evento no sábado, no Clube Aristocrata, e aí nós discutimos justamente algumas questões, né? Sobre a identidade. E eu digo que eu nasci negra desde quando eu abri o olhinho. Mas eu vejo muito discurso de várias mulheres falando assim, eu me descobri negra num determinado momento da vida. Já ouvi também. Né? Hoje nós estávamos num salão, fui fazer minha unha, e aí a profissional que me atendeu era negra, né, dentro de todo um contexto do salão, e ela me perguntou, o que você faz? Eu falei, complicou. Tanta coisa, né? Mas aí eu pincelei mais ou menos. Ela falou, nossa, você apresenta um programa para a comunidade negra, né? Falei, sim. Ela falou, tem muito negro por aí, né? Aí eu olhei para o Fábio, estava comigo. Eu falei, não entendi. Ela falou, agora onde você vai tem um negro. Isso me doeu ouvir dela, né? E aí a gente começou a conversar eu queria entender qual era a visão dela. Por ela ser uma mulher negra, estar num ambiente onde todos os funcionários eram brancos, só tinha ela, e ela me fazia um discurso desse. E aí, dentro de uma relação, eu não sei como é a relação dela também afetiva. Então, a gente tem essa maneira de querer ser mãe, de abraçar todo mundo. Porque eu fui acolher, eu fui conversar com ela, fui pontuar, fui tentar entender qual é a relação dela. Né? Não só a questão de gênero de ser mulher, mas ser uma mulher negra. E aí, quando a Rosana fala, vamos trabalhar gênero, vamos trabalhar identidade, como é que isso acontece? Eu só queria pegar um pouquinho, pelo que a Rosana falou, da questão da nossa herança, né? Da nossa herança histórica. Aí é um pouco até aqui um relato pessoal. Essa coisa de sempre colocar pra gente, né? Eu lembro que eu estava numa idade, assim, onde a minha mãe, uma mulher negra, né? Já mãe de 9 filhos. E essa preocupação, né? Como é que você não vai casar, você não vai formar família, você não vai ter filhos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, assim, nessa sociedade machista que nós vivemos, e racista, e classista, que é essa questão do gênero, raça e classe, essas imposições para nós mulheres, principalmente nós mulheres negras, é colocada todos os dias. O tempo todo, O tempo todo, né? Então, assim, dentro da sociedade machista, se você não casar, não formar família, você não é uma mulher completa, né? Você não é boa mãe, você não é boa mãe, você não foi escolhida, não foi escolhida, vamos colocar E dessa aí, maneira. quando você também casa, muitas vezes até por uma questão dessa imposição que existe na sociedade, você tem que ser, né, também a mulher completa, uma boa esposa, responder a tudo, tal, não sei o quê. E para nós, mulheres negras, esse peso é ainda maior, né? Porque você tem toda uma herança, um processo histórico que você ali tem, isso que a Rosana falou, você tem que seguir. É como se fosse uma cartilha. Uma cartilha que você tem que seguir. Então, quando você rompe com isso, você não está ali respondendo uma expectativa que tem da família, né? Está fora da caixinha. Então, nós temos que, de fato, conversar mais com as nossas mulheres negras, principalmente, para não ter esse sentimento de culpa. E quando esses relacionamentos também não dão certo, a primeira culpa que se dá é para nós mulheres. Aonde né? eu sou a culpada, entendeu? né? Eu errei, eu falhei. E você carrega isso consigo todas as vezes que esses relacionamentos não dão certo. Dentro dessa questão, né? Assim, você muitas vezes sair de um relacionamento, tem a questão econômica, sim, mas a questão afetiva, né? Isso tem um peso muito grande. Mesmo que as mulheres muitas vezes identifiquem aquela violência que ela está vivendo, ela tem muita dificuldade porque você sabe que transpassar ali aquele processo não é fácil, porque também tem outras mulheres que vão te questionar. E para nós, mulheres negras, lógico, isso é uma herança que a gente ainda tem muito o que discutir na sociedade, porque não é fácil. Mas você falou interessante, Rosana, tem algumas amigas minhas que falam que, eu não quero ficar sozinha. Sim. Eu tenho medo de ficar sozinha. E por não querer ficar sozinha, estar sozinha, porque às vezes você não está e está do mesmo jeito,
você se submete a uma relação como essa. Né? Você fala, eu aceito. E a partir do momento que você aceita, você fica à mercê daquilo, né? E aí também tem a questão que a Evelyn falou da parte psicológica e emocional, aonde o homem cria violência psicológica e diminui a mulher de uma tal forma que ela se sente incapaz de sair daquela situação, ou ela se vê não merecedora, né? Ela já não acredita mais nem na força que ela tem para que ela possa lutar. Porque às vezes ela quer sair daquela situação, mas ela não tem forças para que isso aconteça, né? Eu já tive amigas que falaram assim, por exemplo, e elas não reconheciam como uma violência, um relacionamento tóxico, né? Se você me largar, nenhum outro homem vai gostar de você porque você é gorda. Se você me largar, nenhum outro homem vai gostar de você porque eu já te usei. Né? Como se a gente tivesse validade no nosso corpo. Né? Quem vai querer? Já tem 4 filhos com estria, não sei o quê. Você tem que ficar casado comigo, porque eu te valorizo. E ao contrário também, quando um outro homem valoriza a parceira, ele acaba abaixando a luz dela para que ela sinta menos do que ela é. Uma coisa que você diz também, e aí eu li algumas coisas da estatística, que a maioria das mulheres, elas se resistem, né, até os filhos ter 10, 12 anos. E a partir do momento porque até essa idade, a maioria dos companheiros não agridem os filhos. E aí, quando os filhos estão maiores, a agressão começa a superar o corpo, a mulher, e vai com os filhos. E aí é o momento que ela consegue, inclusive, sair daquele relacionamento. A mãe leoa, né? Meus então, filhos assim, não. Meus filhos não, né? Você até agora eu aguentei e tal. E aí ela entende a motivação, mas quando perpassa, né? Passa a agressão aos filhos, ela consegue tomar uma posição, né? Ela consegue dizer isso para ele. Posicionar. Não dá. Só uma coisa que aconteceu comigo, e tem algum dado por aí, mas eu não retorno. Tem toda essa problemática, e tem uma coisa mais, um ponto a mais nas mulheres que são religiosas. Sim. Que era o meu caso na época que eu era evangélica. Sim. Né? O pastor foi na porta da minha casa, eu ouvi ele falando pro meu ex-marido que era para ele bater o pé, porque era aquilo que Deus queria. E aí tinha o psicológico, tinha tudo que tem, que a gente já falou aqui, e quando você é religiosa, ainda tem o divino. Sim. Para pesar em você que você não pode sair daquela situação, né? Porque, sei lá... Você é uma pecadora. Que você é uma pecadora. Então, na mulher religiosa, eu acho que ainda tem... Porque as pessoas falam, não, mas o machismo está dentro da igreja. Tá, mas além disso, tem o peso da espiritualidade, né? De você ser uma pecadora e você vai para o inferno. E para quem acredita, isso é muito pesado. Sim. Né? Porque a gente acreditava que tem uma espiritualidade ali que vai impedir você de continuar. E além de ter o seu psicológico, ainda tem aquilo a mais. E aí vamos aproveitar esse momento e falar um pouquinho de empoderamento. Se a gente está falando da mulher fragilizada, hoje a gente caminha para um fortalecimento. Né? Onde a gente tem o Agosto Lilás, que nós estamos no mês de agosto. E aí a gente fala, basta, não quero mais a situação. E até que ponto essa palavra empoderamento feminino fortalece as mulheres que estão nesse meio, nessa agressão? Como é que vocês veem isso? Olha, eu penso assim, acho que nós já somos poderosas, mas a palavra empoderamento é você tomar para si. Porque assim, nós temos até aquele poder em nós, né, nascidos em nós, mas você se empoderar é você pegar aquele poder para você e você usar ele. A seu favor. A seu favor. Então, eu acho que sim, o empoderamento, essa nomenclatura, ela é válida, porque às vezes a gente até sabe que tem, mas a gente não pega pra gente. Né? Às vezes a gente se acha merecedora. Não se acha merecedora, não reconhece esse poder que a gente tem em nós, a gente não reconhece. Né? A gente sabe que ele está ali e é o suficiente só ele estar ali, mas não. Né? Se empoderar. Sônia? Então, eu, inclusive, quero agradecer esse momento, porque esse momento é um momento inclusive, de a gente quebrar o silêncio, né? O silêncio faz com que a gente entenda
que você é empoderada, que você pode, que você faz coisas, que você tem um lugar. Então, o empoderamento vem a partir da quebra do silêncio. Porque seja onde você estiver, se você está na cozinha, se você estiver faxinando, se você é uma advogada, se você é uma médica, você precisa de ser, você é existente, você tem um papel na sociedade. E aí, esses momentos são importantes, né? As rodas são importantes porque você fala e se olha, e se vê, né? E se constrói, reconstrói. Eu acho que também é um momento que a gente vive que, eu digo para mim, né, uma mulher de 67 anos, é importante a juventude que sobressai, que está dizendo, olha, vem comigo, né? Então, nesse sentido, é o empoderamento, né? Então, eu penso que são várias ações que estão acontecendo. E uma delas é essa de nós quebrarmos o silêncio. Seja onde você está, você é uma mulher empoderada. Você é viva, né? Você traz histórias, você faz histórias. Então, para mim, o empoderamento é isso. Rosina? Eu penso o seguinte, acho que quando você sai do invisível, né? Porque a gente, principalmente nós, mulheres pretas, ainda vivemos uma situação muito de invisibilidade, né? Em vários espaços. Então, quando você sai do invisível, com certeza a gente se empodera, né? Mas as nossas mães, as nossas avós, as nossas também eram mulheres empoderadas, só não sabiam da força, muitas vezes, que elas têm, né? Ou às vezes até sabia, mas não sabia o nome. Isso. Né? Então, acho que quando você sai do invisível e você ocupa espaços que é isso que você tem voz, que você tem ação, que você consegue se colocar dentro dessa sociedade, acho que isso é se empoderar, né? E isso está aqui hoje, mesmo com todas as nossas friezas de mão e tal, não sei o quê, é dizer o seguinte, eu sou capaz, né? Eu posso estar nesse lugar, eu posso fazer diferente, eu posso ocupar esse espaço, eu posso sim ter a minha cara preta nesses lugares e poder falar, poder agir, poder fazer o que a gente romper, né? Que é isso que ela falou, romper com esse silêncio, com esse lugar, com essa voz que nunca nos foi dada e que sempre foram conquistadas, né? Então, romper com esse silêncio, sair dessa questão invisível, é um poder de empoderamento, sem sombra de dúvida, que vai fazer com que a gente avance ainda mais. E acho que, de fato, trazer a juventude, elevar o nível de consciência da juventude, somente da nossa juventude negra, para que ela saiba o poder que nós temos, isso muda qualquer processo que nós estamos vivendo. Rosana? Não, eu acho que quando você começa falando que nós somos 54% da população, e acho que é isso que já faz esse empurrar esse empoderamento. 54% da população e 54% das mulheres mulheres que sofrem somos nós negras ainda, sim. né? E aí quando você fala daquela manicure, quando você está na frente dela, você está empoderando essa mulher. Pode olhar para uma mulher negra e ter uma referência. E ela pensar. E ela pensar. E quando a gente está aqui, quando ela fala jovem negra, está lá, e eu levo as minhas amigas lá na delegacia, é uma forma de você estar forte para fazer esse empoderamento. Você tem que estar muito forte para fazer esse processo. Então, quando a gente está aqui discutindo a questão racial, discutindo a Lei Maria da Penha, no olhar de mulheres negras, e a gente olha para trás, a nossa família, as suas jovens, que tem a gente como referência, isso eu acho que é transformar esse processo, porque não é fácil hoje. Você não vai achar nenhum programa de televisão de mulher preta do jeito que está aqui, mas a gente está nas mídias sociais. Então a gente está fazendo a diferença. E a gente não está falando para nós mesmas mais. Quando a gente faz 25 de julho, faz a caminhada lá em São Paulo, onde você tem no Brasil inteiro as vozes das mulheres negras ecoando, discutindo a questão racial e fazendo a diferença, e trazendo a juventude negra, as jovens negras e as crianças negras nesse processo, porque quando a gente é mulher preta, a gente carrega as crianças. A gente não faz reunião sem criança, porque não tem que deixar. A gente leva os jovens negros. Então, essas crianças vão criando uma consciência negra que você está empoderando eles a reverter esse racismo, né? Então, eu acho que a gente tem um trabalho que a gente, de formiguinha, mas é formiguinha, quando você pisa nela, pica, né?
E ela constrói muita Aproveitando coisa. um pouquinho que você falou, Rosana, quando você falou de voz que ecoam, eu sempre lembro, gente, é muito incrível. Eu acho que cada programa remete um pouquinho, e aí eu vou juntando, é como se fosse um retalho. A gente faz uma Isso, colcha de um retalho, retalho. na verdade. E aí a Elza, quando ela fez aquela música Mulher no Fim do Mundo, ela falou que quando ela gritava, ninguém ouvia, não tinha quem ouvisse ela. E hoje não, hoje a gente grita e uma responde dali, a outra responde daqui, e todo mundo se une. Essa é a união. E quando você falou de representatividade, quando eu estava na frente dela, e ela me viu como uma mulher negra, e ela parou para pensar, foi a mesma sensação que eu tive quando eu acompanhei a Camila Toledo no programa da Joyce Ribeiro. Quando eu cheguei lá, gente, vou até um pouquinho além. Quando eu fui entrevistar a Rainha do Congo, quando ela esteve aqui no Brasil, você estar lá e olhar e ver e falar assim, meu, eu chorei. É lógico. Eu chorei com a rainha. Ela começou a falar da luta da mulher, né? A pessoa dela emanava uma energia tão boa que você falava assim, peraí. Né? Para quem, né? Eu sou, eu posso, eu estou aqui. Então eu falo que quando a gente fala, vamos falar de mulheres negras, vamos falar de violência contra a mulher, não tem como falar sem ter o corpo negro presente, sem ter a mulher negra presente, sem ter a mulher que sofre a violência presente. Né? Eu acho que muitas das vezes, tenho certeza. Tenho certeza que muitas das vezes, além de nós sermos caladas, invisibilizadas, nós somos simplesmente esquecidas. Né? Você é quem mesmo? É por isso que eu sempre brinco, nome e sobrenome, né? Então, gente, eu sou Fabiana Silva. Evelyn Daisy. Sônia Maria. Rosina Conceição. Rosana Aparecida. Todas nós somos mulheres negras, temos nomes e sobrenomes, cada uma de nós tem a sua própria história, mas juntas fazemos a nossa história, contamos a nossa história. Uma vez o Anderson me disse, nunca deixe ninguém contar a sua história. E quando você deixa, conta como quer, da forma que quer, e acaba omitindo, às vezes, a parte mais importante. E quando a Rosana falou de filhos, Rosana, sábado lá no Aristocrata, uma das falas foi uma jovem negra, e ela disse, eu não quero ter filhos. Não porque ela não queria ter filhos, não foi uma opção, não quero ter. Ela não queria ter porque ela falou que ela não saberia como cuidar dos filhos dela nos dias de hoje. Né? E aí veio aquela questão, nossa, mas ela vai deixar de ter filhos? Eu falei, na escravidão, nós mulheres matávamos nossos para que eles não fossem escravizados. Então, assim, lamentavelmente, antes que os outros matem, nós estamos matando uma geração onde pode ter um líder que vai nascer também. Então, a gente também tem que pensar ainda como lidar com isso, como nos fortalecer para que a coisa perpetue, para que jovens, né, que estão aí por vir, tenham essa capacidade não só de se empoderar, mas continuar lutando que vocês já começaram, que outras pessoas começaram antes de nós. Quero agradecer a presença. Gente, estou muito emocionada. Espero que você que esteja aí do outro lado tenha aproveitado. Você que talvez não seja uma mulher, seja um homem, mas que veio de uma mulher, repense como você trata a sua esposa, a sua namorada, como você veja o seu relacionamento. Nós queremos apenas ser amadas, não mais do que isso. E respeitadas. E lembrando que nós somos rainhas. Não. Meu filho fala, mãe, você é uma rainha. Eu falo, sou, filha. Né? A minha coroa nasce pra cima, como diz a Guterres. Obrigada, gente. A gente já volta. Não sai daí, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Vocês conhecem a Guterres? A Cristina Guterres? Você viu? A mãe dela faleceu. Nossa, fiquei tão triste. E ela sempre falava quando a gente estava junto. Check. Look. Chickadee check and brought the soul back to the home team. Motown, I can't just see my team is supreme. Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Fork it over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like we you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you. Running the rep like arachnids. Tarantula, say legged, gargantuous animal. Cause the maximum damage with my tongue and an animal. While we be focused on our salary lettuce and bring the croutons, I'm trying to have a dollar bill
potato salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit. I'm a reverend. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loitering. The story ends where ours begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Couldn't label me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Oi, gente, voltamos. Tenho certeza que você gostou do primeiro bloco do programa. Uma roda de conversa com mulheres negras, mulheres que vieram e marcaram presença. E agora de ver quem está comigo aqui, dono da casa. Imagina. Vem dividir o espaço comigo, Rodrigo Gomes, que já é de casa, com certeza. Então, eu sou Fabiana Silva e ele é o Rodrigo Gomes. E aí, na semana passada, a gente bateu um papo. Na verdade, o Rodrigo, ele explanou sobre uma análise geral de como está tudo acontecendo no primeiro semestre, no segundo semestre está começando agora. E hoje a gente vai bater um papo também para que você se intere um pouco mais, né? Ele faz um momento sim service aqui no nosso programa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Fabi? Boa noite aos espectadores da Eco TV. É um prazer novamente estar aqui, né, Fabi? A gente até combinou, né, Fabi, a gente fazer um bate-papo mais descontraído, visto que a gente acaba não tendo muitos avanços, né, no que tange a notícias novas, né? Porém, os bastidores políticos, eles sempre são agitados, né? Então, Com certeza. Essa semana que voltou, a Câmara Municipal já voltou em outro ritmo, a gente está num ritmo aí agora quase caminhando para pré-eleição, né? Então, ou seja, todo mundo querendo de alguma forma aparecer, né? Você vê que as candidaturas hoje na cidade começaram a florescer, né? Hoje no PT... Já, Fabi. Tô por fora, a gente precisa saber mais sobre isso. Já, então. Se quiser, a gente faz uma brevíssima análise aqui, né? O Ailton Lima parece que vai sair mesmo, né? Acho que tem a indefinição do partido dele. A gente não sabe como é que vai seguir, mas me parece que faz uns 6 meses que definiu candidatura própria, né? A gente tem o Paulinho, né? Candidato natural da cidade, né? Enfim, é um quadro que vai se colocar à disposição até por conta da regionalização aqui do PSDB, que acabou muito forte. A gente tem um quebra-cabeça aí no PT, né? Que a gente não sabe quem que vai assumir o trono, né? A gente tem vamos dizer assim, uma questão aí com a Beth Sirac, com o Eduardo Leite, né? E até agora com o Williams Bezerra também que se colocou, né? Então, e fora o próprio Grana também, ex-prefeito que tinha colocado, depois saiu, tem a história do Eric Eloy, que é do Vamileno, né? Então tá uma questão bem ampla aí dentro do Partido dos Trabalhadores, que eu acredito que, pelo menos até o final desse semestre, eles devam decidir o nome, né? Eu acho que mais naturalmente, mas isso é um achismo meu, que deva ser o Eduardo Leite, que é o nome mais competitivo do ponto de vista de encarar a cidade, de ser, né, enfim, de ser mais ou menos o perfil do que a cidade discute, né? Que infelizmente, né, Fabi, poderia ser outros perfis, né? Acho que também falta a questão das mulheres negras, por exemplo, né? Sair uma candidatura, né? Gente, eu não vou concorrer, só para avisar. Eu acho que seria muito positivo, né? A juventude também está muito desguarnecida dessa questão. Vem a novidade também do Bruno Daniel, do PSOL, né?
com esse parentesco forte aí com o Celso Daniel, um nome que a cidade não esquece, né? Foi um nome marcante, não só acho que para Santo André, mas um modelo de prefeitura aí para o país inteiro. Então a gente está nessa ebulição aí. Então os vereadores voltaram tranquilos, mas porém daqui a pouco começa a agitação toda em nome das próprias candidaturas de vereança, alianças, enfim, tudo mais, né? Nós estamos aí no meio dessa batalha tentando nosso pão de cada dia, que é nosso reajuste, que até agora também não veio. A gente está batalhando toda semana para que eles marquem uma reunião. Me parece que foi marcado dia quinta-feira uma reunião para tratar do nosso dissídio. E aí nós vamos, a partir desse momento, lutar para que a gente tenha o melhor dissídio, que a gente pelo menos acho que no outro próximo programa, a gente decida isso de uma vez por todas, né? Que a gente não fique nesse limbo aí de... Quase uma novela mexicana. Quase uma novela mexicana que nunca aconteceu aqui na cidade de Santo André. Então esse é um pequeno resumo, Fabi, aqui do nosso caldeirão político, né? Claro que tem outros fatores externos aí, como a reforma da Previdência que ainda não foi aprovada, deva colocar no Senado alguns destaques apontados pelos senadores, né? Devo voltar o texto para o Congresso. Isso é uma pauta muito importante, porque o mercado está sinalizando muito essa questão da reforma da Previdência como uma baliza para o crescimento, né? Nossa opinião enquanto até sindicato é que nenhuma reforma ela garante crescimento econômico. Vide aí a reforma trabalhista do Temer e 3 anos de PIB patinando ou no retrocesso, né? Então, toda vez que você retira poder de compra dos trabalhadores, toda vez que você mexe com a estrutura dos empregos, né, das pessoas, você enfraquece a economia. Então, é um projeto, na minha opinião, nefasto, né? Retira direitos, né? Você está descapitalizando, vamos dizer assim, as famílias aí de menor consumo, e que são essas que levam o país. Não é o cara que anda de jatinho, ou o cara que anda de lancha, é o cara que compra tomate, é o cara que... a dona de casa que compra os ovos, que compra pão, é o estudante que compra livros, são essas pessoas que movimentam a economia. Então, acho que fundamental seria investir nessa economia de mercado de consumo interno, né? A gente vem perdendo também aqui, principalmente na região do ABC, muita competitividade, né? Esse acordo agora que o Bolsonaro quer fazer com o Trump, né? Claro que as empresas brasileiras estão léguas de distância com relação às empresas americanas, então isso deve ser muito prejudicial para as empresas locais. Quer dizer, você faz uma imersão aqui de produtos americanos sem tarifa, infelizmente causa problemas, né? Já nós não temos o mesmo privilégio, né? Quer dizer, só corta daqui e a gente não leva nossos produtos lá sem tarifa, né? Uma coisa engraçada, né? Então, eles são liberais, mas protegem os produtos deles, nós somos protecionistas e nós somos ultraliberais nesse sentido. Bom, e diante disso a gente tem um quadro ainda, Fabi, muito difícil, um governo federal que não tem uma cara ainda, né, que não tem um objetivo. A única coisa que está fazendo é essa questão da reforma da Previdência, né? Você vê toda semana sai bobagem, né, das suas falas. A última foi da tal do frita hambúrguer aí do filho dele, né? Então, essas pequenas coisas que a gente acha que é brincadeira, a gente ri e tudo, mas mas isso acaba causando um impacto extremamente negativo, né? Por exemplo, se você é empresário, sei lá, empresário da Bélgica, aí você tem uma Argentina, vamos supor que está mais ou menos organizado, um Uruguai, que tem um presidente certo e tal, aí você vê, puta, o Brasil que bagunça. É claro que esse empresário vai, dependendo da condição, vai querer investir num país mais seguro, né? Mais organizado, tudo. Então, toda essa bagunça só prejudica ainda mais os trabalhadores, né? Enfim, então, só para concluir nosso giro aqui, a gente aqui em Santo André estamos lutando pelo nosso reajuste salarial. Na Câmara vai ser pautada na próxima quinta-feira, estejam lá, né? A questão do convênio médico também, que o pessoal tem pautado bastante para a gente, que é sempre um problema recorrente, e nós vamos estar aí lutando, enfim, com servidores públicos, né, seja de qualquer esfera aqui de Santo André, para a gente poder avançar nessas questões que eles nos pedem. Perfeito, Rodrigo. E quais são as considerações? Então, como consideração final, gostaria de novamente deixar meu contato aqui, Rodrigo Gomes, o Facebook, o site nosso também, rodrigogomes.net. Quem quiser acessar as questões do sindicato
é só bater no Facebook lá, Sindiservice Santo André. O site também é a mesma coisa, sindiservicesantoandré.org, né? Estamos na Rua Catequese 756. Quem quiser nos procurar para quaisquer problemas, né? Não que a gente não tenha, né? Toda semana é uma problemática aí. Essa semana a gente teve a questão do convênio odontológico. Resolveu, Rodrigo? Não resolveu, a prefeitura vai terceirizar mesmo o convênio odontológico, vai retirar os dentistas do nosso Instituto de Previdência, aqui que atendia mais de 600, se eu não me engano, 600 pacientes por mês. E é mais uma perda aí para os servidores, né? Mais uma marca que essa gestão vai deixar para os servidores, né? Os dentistas cuidavam de gerações, né? O Durval mesmo lá no nosso sindicato falou que ele passou, depois o filho dele passou, né? E agora se ele Neto, no caso. vai passar também. Então, assim, é muito triste ver esse desmonte, né? Porque são amigos nossos, né? Tem dentista que tem 30 anos de prefeitura, né? Então, cuidou sempre com muito carinho aí da nossa saúde bucal, né? Mas é resistência, né, Fabi? É lutar, colocar para a cidade o debate que está acontecendo, né? Também não posso deixar de salientar aqui a questão do Semasa, que é muito importante, acho que isso atinge todo mundo da cidade, né? Foi assinado o termo, a dívida me parece que não foi colocada nos termos do contrato assinado. A dívida. Então, né? Então você assina o contrato e não paga a dívida, é complicado, né? E também não foi esclarecida a questão dos reajustes. Não foi esclarecida a questão dos reajustes. Então, ou seja, daqui a 2 anos, né, a gente vai ter um reajuste brutal nas contas de água da nossa população aqui de Santo André. Nós tínhamos uma empresa de excelência aqui na nossa cidade, né? A gente sabe como o Semasa ele atende muito bem as demandas do nosso município, a gente sempre esteve ciente disso, né? Levamos para a Câmara, levamos para o Comungezão, levamos para todos os fóruns que a gente poderia fazer. Entramos na justiça, né, para ver se a gente conseguia reverter a situação, e estamos com uma ação, o sindicato está com uma ação civil pública, né, que está na mão do juiz também despachar essa questão do Semasa, que do nosso ponto de vista foi prejudicial. Então ainda resta um pouquinho de esperança, embora seja mínima, né, mas a gente ainda tem um pouquinho de esperança com relação a isso. Não obstante, a gente tem procurado falar com os funcionários que nos procuram, né? Me parece que eles vão fazer durante essa transição aí, ficar com alguns cargos. Na Sabesp a gente já mandou ofício porque a gente quer saber como é isso, se o funcionário vai ser prejudicado, se não vai. Porque nossa preocupação maior é assim, como que a cidade vai ficar nessa questão. A gente não quer perda para a cidade, a gente não quer perda para o funcionário nosso, a gente não quer perda para o semasiano, né? Então, da catástrofe que aconteceu, que para mim foi do ponto de vista econômico-político, o maior erro dos últimos, desde do Celso aí, desde do Brandão, foi o maior erro que se possa vender uma empresa altamente lucrativa e benquista como o Semasa. Então, enfim, vai resultar nas gerações futuras, né? Rodrigo, deixa eu perguntar uma coisa. Dentro do sindicato, nós temos mulheres trabalhando lá. Sim. E o sindicato vai fazer alguma atividade agora para o Augusto Lilás? Contra a violência da mulher? Tem alguma atividade prevista? Então, a gente tem um departamento lá, que a gente tem algumas mulheres nossas, sindicalistas, presentes, né? A gente até precisa conversar com as meninas para ver. É claro que a gente, como homem, não é ator principal, mas a gente se solidariza, nós vamos estar também ajudando no que for possível. E a gente anuncia no site, tá? Na nossa página, no nosso Facebook, caso ocorra alguma ação, a gente deixa de antemão o convite também, quem queira discutir a atividade também pode nos procurar. Ah, perfeito. Quero agradecer a presença do Rodrigo, agradecer mais um programa. Estou muito feliz por hoje, por todos os outros que já vieram. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima segunda. Acompanha a gente pelas mídias. No Instagram é sobretudo.programa. O Facebook é sobretudo Fabiana Silva. E aí o nosso WhatsApp é o 992105700. E para quem ainda não acompanha, já sabe, nós estamos passando ao vivo, toda segunda-feira às 20h30, no canal 9 da NET e no canal 8 da Vivo. E aí pelo Facebook da emissora, Rede TV. Obrigada pela presença. Até segunda-feira, gente. Tchau.
Você falou rede. A rede é no Facebook. Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Empoderamento, é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, o final da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão, é nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. O trabalho escravo ainda existe no Brasil.